Falando sobre Ryan. Enquanto, amigo, a gente vê... Eu acho que isso tem que ser falado para o vascaíno entender que hoje, definitivamente, há uma disparidade. Essa disparidade que hoje há entre os elencos, ela não pode ser motivo para que dentro de campo o Vasco tenha uma postura vergonhosa, como teve contra o Flamengo na última quinta-feira. Entretanto, eu acho importante para o torcedor fazer esse raciocínio que hoje há uma disparidade, principalmente financeira, entre os dois clubes. Porque enquanto a gente vê um Flamengo pagando quase 50 milhões de euros pela compra dos direitos econômicos do Lucas Paquetá, vemos aqui um Vasco da Gama vendendo o Ryan por 28 milhões de euros, sendo 28 milhões de euros fixos e 7 milhões de euros em forma de bônus, metas contratuais, ou seja, uma operação que pode chegar a 35 milhões de reais é o que o Vasco faz vendendo o Ryan ao Bournemouth, e uma operação no valor de quase 50 milhões de euros é que o Flamengo faz comprando o Lucas Paquetá. Ou seja, hoje, nitidamente, dois momentos diferentes. E essa venda do Ryan, ela não foi para o Vasco da Gama tão boa quanto o Vasco gostaria que fosse. Por quê? Porque o Vasco não queria vender o Ryan agora, o Vasco entendia que dava para segurar mais um pouco o Ryan, que poderia vender o Ryan por um valor maior futuramente, até para um clube maior e condições de negócios melhores. Entretanto, o Bournemouth conseguiu convencer o Ryan e o seu agente, e automaticamente o Ryan colocou na cabeça que precisava vestir a camisa do clube inglês, e foi. E o Vasco, durante todo o processo de negociação, ele tentou fazer com que as tratativas, as conversas com o clube inglês fossem fechadas da melhor forma possível dentro do negócio para o Cruz Maltino. E como foi fechado? Volto a repetir, 28 milhões de euros fixos, 7 milhões de euros através de bonificação. Só que qual é a melhor notícia disso tudo? O Vasco, ele originalmente tinha 60% dos direitos econômicos, aliás, 70% dos direitos econômicos do Ryan. Deixa eu fazer uma breve correção, amigo torcedor vascaíno, porque se... Vou buscar aqui, nas informações que eu tenho, direitinho toda essa situação. Pronto. Exatamente isso. O Vasco ele tinha só 60% dos direitos econômicos do Ryan. Ryan tinha 30% e os empresários tinham 10%. O Vasco, para liberar o Ryan, mudou. Pediu 70% dos direitos econômicos para vender o Ryan nesse momento. O Ryan e os seus empresários aceitaram, ou seja, o Ryan e os seus empresários ficaram com uma fatia menor desses direitos econômicos do Ryan. E não para por aí. O Vasco, além disso, pediu ao Ryan para receber o valor relacionado aos 70% que tem à vista, ou seja, 25 milhões de euros, Amigo torcedor vascaíno, o Vasco colocará nos seus cofres, assim que a negociação for, de fato, oficializada, um valor aí de 17 milhões e meio de... Aliás, perdão. Vasco, vamos corrigir aqui. O Vasco colocará nos seus cofres um valor aí próximo à casa de 25 milhões de euros pela venda do Ryan. Colocando na nossa moeda, um valor próximo aí à casa de 140, quase 150 milhões de reais. É o único dinheiro que o Vasco colocará nos seus cofres. Aí você pode perguntar, Lucas, e o Ryan? Ryan inicialmente vai ficar com 3 milhões de euros aproximadamente. Esse é o valor que o Ryan vai colocar à vista nos seus bolsos, vai dividir entre ele e os seus empresários. E o restante, que são aí os outros 8 milhões de euros por metas, o Ryan vai colocar no seu bolso. Mas para isso ele precisa jogar, para isso ele precisa bater as metas. Então foi a forma mais interessante que o Vasco conseguiu fechar esse negócio dentro da sua realidade de negociação. É claro, é algo chato que o vascaíno não queria. Ontem o Ryan realizou os exames médicos, foi aprovado, assinará com o Bournemouth muito provavelmente nessas próximas horas e logo em seguida deixará o nosso Cruz Maltino, agora de forma oficial, Mas tá aí, situação do Ryan esclarecida, eu faço questão de trazer a vocês tudo o que está acontecendo. Vai fazer muita falta, amigo? Infelizmente. Bom, e aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.